Na aula de hoje, nós vamos estudar semelhança de triângulos. A definição de semelhança de triângulos diz o seguinte, que dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Considere os triângulos ABC e DAF. Nós vamos verificar se esses triângulos são semelhantes. A primeira coisa que nós vamos analisar é a medida dos ângulos. Observe, o ângulo A é congruente ao ângulo D, eles medem 90 graus, são iguais. O ângulo B também é congruente ao ângulo E, eles medem 60 graus. E o ângulo C é congruente ao ângulo F, eles são exatamente iguais, eles medem 30 graus. Isso quer dizer que os ângulos correspondentes dessas duas figuras são congruentes. Agora nós vamos observar a medida dos lados. Vamos verificar se eles são proporcionais. Vamos escrever a razão entre o lado AB e o lado DE. AB mede 3 centímetros, DE mede 6. Então, a razão é igual a 3 sobre 6. Simplificando, dividindo tudo por 3, o resultado final é 1/2. Agora, vamos observar a razão entre os segmentos AC e DF. AC mede 4 centímetros, DF mede 8. Essa razão é igual a 4 sobre 8. Simplificando tudo por 2, o resultado final é 1/2. E por último, vamos escrever a razão entre os lados BC e EF, que são correspondentes. BC mede 5 centímetros, EF mede 10. Essa razão é 5 sobre 10. Simplificando, o resultado final é 1/2. Nós podemos perceber que essas três razões são iguais a 1/2. Quando nós temos razões iguais, nós temos uma proporção. Então, isso quer dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Nós podemos observar que esses dois triângulos são semelhantes, porque eles possuem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, os ângulos correspondentes têm a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Exemplo. Sabendo que os triângulos ABC e DEF são semelhantes, determine os valores de x e y. Nós já sabemos que esses triângulos são semelhantes. Isso quer dizer que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, eles são iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer que eles formam uma proporção. Então, nós podemos escrever a seguinte proporção. 12 está para 18, assim como x está para 15, assim como 20 está para y. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o valor de x igualando a primeira e a segunda razão. Então, 12 sobre 18 é igual a x sobre 15. Aqui nós temos uma igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. E em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que 18 vezes x é igual a 12 vezes 15. 18x vai ser igual a 180. O 18 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 180 dividido por 18. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é igual a 10. Agora, nós vamos calcular o valor de y igualando a primeira e a terceira razão. 12 sobre 18 é igual a 20 sobre y. Mais uma vez, nós temos uma igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. E em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que 12 vezes y é igual a 18 vezes 20. 12y vai ser igual a 360. O 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Isso quer dizer que y é igual a 360 dividido por 12. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de y é igual a 30. Agora nós vamos estudar os casos de semelhanças de triângulos. Existem 3 casos em que nós podemos verificar a existência da semelhança de triângulos conhecendo apenas alguns dos seus elementos. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, também conhecido como AA. Observe essas duas figuras. Nós podemos perceber que o ângulo A é congruente ao ângulo R. Eles têm a mesma medida, esses ângulos medem 92 graus. Nós também podemos observar que o ângulo B e o ângulo C são congruentes, eles medem 36 graus.
Em todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, é possível encontrar a medida do ângulo C e do ângulo T. Esses dois ângulos eles medem 52 graus, que é o que falta para completar 180. Então, o ângulo C e o ângulo T também são congruentes. Nós podemos concluir que os ângulos correspondentes nessas duas figuras são congruentes, têm a mesma medida e esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo RST. Segundo caso, lado, ângulo, lado, LAL. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é a medida dos lados. Vamos escrever a razão entre o lado AB e o lado XY. O lado AB na primeira figura mede 4 centímetros. O lado XY na segunda figura mede 8 centímetros. Então, essa razão é 4 sobre 8. Simplificando, nós podemos dividir tudo por 2, o resultado final é 1/2. Agora, vamos escrever a razão entre os lados BC e YZ. Essa razão é igual a 3 sobre 6, simplificando, dividindo tudo por 2, nós vamos encontrar o resultado final 1/2. Aqui nós podemos observar que nós encontramos resultados iguais. Se essas razões são iguais, isso quer dizer que existe uma proporção, ou seja, AB está para XY, assim como o lado BC está para YZ. Isso quer dizer que os lados correspondentes dessa figura são proporcionais. Outra coisa que nós podemos observar é a medida do ângulo compreendido entre esses dois lados. Esses ângulos medem exatamente 90 graus. Isso quer dizer que o ângulo B e o ângulo Y são congruentes, eles são exatamente iguais. E toda vez que isso acontecer, nós temos o caso lado, ângulo, lado. Isso quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Terceiro caso de semelhança de triângulos, lado, lado, lado. Observe que agora nós não sabemos a medida dos ângulos internos dessas duas figuras. Então, nós vamos analisar o que acontece com a medida dos lados, se os lados correspondentes formam uma proporção. Vamos escrever a razão entre os lados correspondentes AB e DE. Essa razão é igual a 6 sobre 4. Simplificando, o resultado final é 3/2. Vamos escrever a razão entre os lados correspondentes AC e DF. Essa razão é igual a 9 sobre 6. Simplificando, o resultado final é 3/2. E vamos escrever a razão entre os lados correspondentes BC e EF. Essa razão é igual a 12 sobre 8, simplificando, o resultado final é 3/2. Nós podemos perceber que os resultados são iguais, e quando nós temos razões iguais, nós temos uma proporção. Isso quer dizer que AB está para DE, assim como AC está para DF, assim como BC está para EF. Essa proporção existe. E sempre que isso acontecer, quando nós temos os lados correspondentes com medidas proporcionais, nós temos triângulos semelhantes. Agora nós vamos estudar o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Esse teorema diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina com esses lados um triângulo que é semelhante ao primeiro. Aqui nós podemos perceber que o ângulo A é comum às duas figuras. Por isso, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. O ângulo B e o ângulo D são ângulos correspondentes congruentes, e o ângulo C e o ângulo E também são ângulos correspondentes congruentes. Como essas figuras são semelhantes, nós podemos garantir que os lados correspondentes são proporcionais. Exemplo: determine os valores de x e y indicados na figura, sabendo que MM é paralelo a BC. Pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, nós podemos observar nessa figura que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AMM. Isso quer dizer que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Agora observe a distância do ponto A até o ponto B nessa figura. É x mais 8. E a distância do ponto A até o ponto C é y mais 6. Agora vamos reescrever essa proporção. X mais 8 sobre 8 é igual a y mais 6 sobre y, que é igual a 24 sobre 16. Vamos calcular o valor de x igualando a primeira e a terceira razão, montando a proporção.
x mais 8 sobre 8 é igual a 24 sobre 16. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nesse caso, 16 vezes x mais 8 é igual a 8 vezes 24. Agora, nós vamos efetuar a multiplicação distributiva e reescrever essa equação. O 16 vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. 16 vezes x é igual a 16x, mais 16 vezes 8, que é 128, é igual a 8 vezes 24, que é 192. Organizando essa equação, letra de um lado, número do outro. O 128 está somando, vai passar para o segundo membro da igualdade, subtraindo. 16x é igual a 192 menos 128. 16x é igual a 64. O 16 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 64 dividido por 16, x é igual a 4. Agora nós vamos encontrar o valor de y, igualando a segunda e a terceira razão, montando a proporção. Y mais 6 sobre y é igual a 24 sobre 16. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nesse caso, y vezes 24 vai ser igual a 16 vezes y mais 6. Nós vamos efetuar a multiplicação distributiva e reescrever essa equação. O 16 vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Y vezes 24 é 24y, vai ser igual a 16 vezes y, que é igual a 16y, mais 16 vezes 6, que é 96. Reorganizando essa equação, letra de um lado, número do outro. O 16y é positivo, ele vai para o primeiro membro da igualdade com sinal negativo. 24y menos 16y é igual a 96. 8y é igual a 96. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 96 dividido por 8. O valor de y é igual a 12. Bons estudos e até a próxima aula!